se eu soubesse tocar um instrumento. Aliás, é uma música que diz isso. Como é bom poder tocar um instrumento, né? Falar além da sua voz, falar a voz de todas as vozes, que é a voz da música. Eu estou com violão porque eu estou com um violonista, mas não é só com violonista, eu estou também com um flautista, eu estou com um músico, um multimúsico, que hoje é o nosso dialogador e que me trouxe para começo de conversa o seu instrumento, que não sei se é o preferido. Eu me refiro a Moacir BD, está aqui ele. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Multi-instrumentista e compositor, o nosso Moacir BD, que me trouxe violão e me trouxe também a identidade dele. E aí eu vou juntar as duas coisas e fazer o primeiro questionamento para ver se a gente conceitua aqui. A sua identidade passa por aqui? É violão? Você que é multi? Passa demais. O violão é a identidade do Brasil, eu acho também, né? Mas eu procuro, apesar de tocar vários instrumentos, eu procuro ter a minha identidade com todos eles, cada um na sua... Pois é, por isso que eu perguntei. Será que você seria identificável por um instrumento só, apesar dessa multiplicidade de instrumentos que você toca? Não, hoje eu mais não. Não mais. Hoje eu acho que eu conquistei um espaço assim de tocar os instrumentos que eu toco de igual para igual. Sei. Né? São identidades. São identidades. No plural. Identidades no plural. Exatamente. Portanto, a identidade também passa por aqui. Pela flauta. Passa pela flauta. Que lindo. E passa pela memória também, Moacir. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui de Miguel da flauta, eu estou me lembrando aqui de Maciel Neto no violão, de Moreira Filho no violão. Né? A música é memória, né? Quando você escuta música, né? Inclusive na musicoterapia, né? A música hoje tem muita força com relação às doenças de demência, de Alzheimer, né? Porque ela é memória. Você ouve uma música, você lembra de um amor, da sua mãe, de uma época, e ela vai fazendo uma viagem, né? Com isso, né? Você vai puxando um cordãozinho, você vai longe. Assim, através de uma música, ou através de um instrumento, de um compositor. Né? Uhum. É muito forte. Por isso que eu disse que eu teria, como é bom tocar um instrumento, porque a gente tem a nossa voz, mas tem a voz de todas as vozes, que é a música. Isso. A música é uma expressão que transcende o idioma, né? Os idiomas. É uma linguagem universal, né? Você pode ouvir uma música em inglês, quem não sabe inglês, por exemplo, e aquilo lhe emociona, você não sabe nem o que a pessoa está dizendo. Aí você lhe emociona aquilo, ela dá vida a tudo, a música dá vida a tudo. É um poema que você não entende nada, mas você ouve e você se emociona, você puxa. A música é uma magia. É uma magia. E ela, inclusive, ela substancia ou consubstancia às vezes o que nem é música. Por exemplo, se eu começar a dizer um texto aqui e você fizer um fundo musical para isso, né? Isso, já cria uma aura outra que transcende o próprio texto. A música ela é um suporte para as outras artes. O cinema sem música, como é que seria? A poesia, né? A música dá vida à poesia, ao teatro, a dança, né? Nem se fala, né? Uhum. Então a música ela sempre está presente nas outras artes. No cinema, então, a trilha sonora E na fala também, a música como você tem citou, musicalidade, né? Exatamente. A forma como você fala tem uma musicalidade. Tem, né? a forma de falar é musical. E o que é mais grave, Moacir BD, a música pode estar, inclusive, na ausência de música. Também, a pausa. Né? Na pausa. Por exemplo, estou me lembrando aqui do balé do beijar, o balé do silêncio, em que se dança o silêncio, e você pressente a música, a música parece que subjaz, ela está no nosso inconsciente, mesmo que ela não esteja presente nos nossos ela já está dentro. Na partitura mesmo, na escrita da partitura tem a pausa. As pausas são escritas, né? Você escreve as notas musicais e escreve a pausa. Né? É um sinal, até a pausa. Nesse momento aqui é silêncio. E esse silêncio, ele é cheio de musicalidade, porque se você ficar com o tempo todo, as notas, fica feio. Então a pausa, o silêncio na música é beleza. Ela faz com que você ressaltar isso, né? Como você falou, existe música até no silêncio. Música no silêncio. Na escrita musical. A sua formação de músico é... Eu sou autodidata. Autodidata? Sou. Moacir BD. Compositor e multi-instrumentista, autodidata. Autodidata. É uma coisa louca mesmo, porque era muita vontade, assim, eu fiz agora 50 anos e tive uma formação assim na minha família, né? Todo mundo
artista, né? Meu pai gosta de cantar, meu irmão toca, né? Ninguém é músico profissional, mas aí eu despertei para música e nos anos 80, começo dos anos 80 eu resolvi ser músico, mas era muito ruim, não tinha escolas, né? Não tinha material. Hoje em dia você vê a internet, né? Tem tudo. Para você aprender a tocar um instrumento hoje é muito mais fácil do que na minha época. Você não teve nem tutores, assim? Não, não. Eu aprendi com amigos, que já tocavam. Vão te dando um toque aqui. Um toque aqui, outro ali. Eu também ensinei coisas e era assim. E a vontade, uma vontade tão grande de aprender que quebrava qualquer barreira. Você me disse agora há pouco, antes de começar o nosso diálogo, que sabia se alguém poderia ser... teria tendência para música pela maneira de segurar, digamos, o violão. E você me elogiou, disse que eu segurei bem, que eu acho que eu poderia ser um músico, embora não toque coisa nenhuma. Não, músico não. É verdade isso? Não, é assim, eu dou aula de violão... Tem gente que não sabe tocar de primeira. É assim, eu dou aula de violão desde 18 anos de idade. Então, quando eu boto o violão na mão da pessoa, eu já sei, essa pessoa vai me dar trabalho, não vai me dar trabalho, para aprender a tocar. É assim, toda pessoa pode aprender a tocar um instrumento. Ser músico é outra coisa. Aí já é um patamar mais... O que é? Qual é a diferença entre saber tocar e ser músico? Tipo assim, você frequenta academia, faz suas caminhadas, você pode dizer que você é um atleta? Não. Então, para ser atleta não é um outro patamar. patamar. Existe uma dedicação muito maior. Você tem que ter o talento, certo? Por exemplo, eu faço academia, mas o pessoal olha pro meu corpo, nunca vai dizer que eu sou atleta. Mas eu entendi, não sou atleta. Eu acho que essa é uma boa analogia. Alguém pode correr, por exemplo, na praia, correr na praia. Mas não significa dizer que vai ele ser um jogador de futebol em alta performance. Não tem como. Performance. O músico é outra coisa, é uma coisa mental, espiritual, não sei, que nasce com a pessoa. Não, e também... Não, e ralação, mas é muita ralação, muita ralação. É o tempo inteiro. Os dedos todos aqui, não é? E você segura o violão bem certinho. Segura o violão certinho? Como seria o certinho? Mostra aqui. Como é o certinho? O certinho não, seria assim. A sua mão, você já veio com a mão assim, ó. Tá. Tem gente que faz assim. Aí você já tem, não, baixa aqui, aí a pessoa, aí vai baixando, né? Mas você já botou aqui, ó, do jeito que você pegou, já pegou do jeito que eu toco, você pegou o violão. Não sei se é tanto tempo de festa, de boemia, claro, né? claro. E de observação, não é? Eu acho que o artista, como você é um grande artista, um grande ator, eu acho que elas estão, de uma certa forma, interligadas, né? De repente eu posso fazer até uma peça de teatro melhor do que uma pessoa que não é artista em nada, entendeu? Eu tenho a impressão que uma arte, elas colaboram uma com as outras, né? O teatro tem um time, né? Tem um ritmo. Um ritmo, uma pulsação. Uma melodia, né? Uma melodia, eu acho que elas estão todas interligadas. Eu defendo isso, uma certa transubstanciação dos processos, a antropofagia dos meios expressivos. Você pode fazer música sem necessariamente colocar a música, o músico, isso. Não é? Mas na sua própria fala. Como na fala tem literatura, na fala tem enfim, tem gramática, isso. Não é? Enfim. Mas olha, eu queria, se você tivesse que se expressar por música, e eu dissesse alguns dois sentimentos, alegria e tristeza, como é que você responderia? Se a entrevista fosse com violão, põe o violão aí. Se a entrevista fosse com violão, hein, Moacir BD? E eu perguntasse, violão, como é que você está? Como é que ele responderia? Eu estou querendo perscrutar a linguagem da música, entende? Entendi. Estou querendo fazer a linguagem racional, conversar com essa possibilidade, sei lá, sensorial, sinestésico, que é a música. Eu acho que isso passa muito pela questão da composição também, né? Que é um estádio, é um momento que você está e você capta aquilo e transforma. Pois é. Eu queria então ver você. É outro mundo a composição. Você ser compositor, compor é totalmente diferente de tocar. Você pode ser um virtuoso no violão, mas não ser um compositor. Você não tem aquela veia. De criação da música. De compor. Você sabe da execução, né? Isso, existe demais. As grandes cantoras brasileiras têm umas... compunha. Embora o ato de cantar e o ato de tocar seja um ato constitutivo de autoria. Também. De autoria, você deixa a sua assinatura. Você deixa a sua assinatura. Você contribui com aquilo. Com aquela música. Agora, compor realmente aí... Compor é outro universo. Eu, por exemplo, meu processo de criação, eu estudo muito música, né? Porque eu tenho que estar com a técnica e tal, estudando, pesquisando, criando novos conceitos, que não é compor.
né? Novos conceitos musicais, né? Novas formas, novos acordes. Eu passo a maioria do meu tempo nisso. Mas a composição, eu nunca fiz nenhum esforço. Todas as minhas composições, eu estava aqui, pum, ela veio 90%. Depois eu fui ajeitando. E ela vem sem que você... E ela vem assim também... Pode vir do nada, a qualquer momento. Não, mas ela vem também dirigida, por exemplo. Se eu pedir para você para fazer uma música agora, ela viria? Ou ela inspiraria? Precisa de uma inspiração... No meu caso... Que independe da vontade, é isso que eu quero saber. Não, no meu caso independe da vontade, mas existem pessoas que chegam aqui, vou fazer uma música e faz. Não é meu caso, eu não consigo. Eu estou aqui e vem a melodia, a inspiração, e aí a música vem pronta. Mas é um momento, pode ser em qualquer hora. Por exemplo, aqui eu poderia ter essa inspiração do nada, eu estou mexendo aqui vem. E eu faço a música inteira, ela já vem com nome. Já vem com nome, eu já sei tudo. Você mandaria agora? Eu quero fazer agora e faria? Não, é isso que eu estou querendo lhe dizer. Vocês dizem, faça uma música agora, eu não faço. Tem gente que faz. Mas no meu processo de composição é assim, eu estou em um lugar, às vezes tem sempre uma historinha, acontece alguma coisa e a música vem. Ela vem com nome, ela vem com um arranjo. Eu já penso, do jeito que eu vou gravar essa música com isso, com isso, com isso. Eu estou aqui pensando numa declaração recente do nosso Fausto Nilo, ele dizia que compunha com o Dominguinhos e era assim, o Dominguinhos sentava e dizia, vou fazer uma música agora. Fazia. E começava a fazer a música na frente do Fausto Nilo. E dizia, bom, é essa, agora grava, companheiro, aí depois você põe a letra, agora fazer outra. Eu não consigo. Hora, pela vontade, uma atitude voluntarista. O Dominguinhos, ele faz isso, ele cria uma música 24, assim, quantas vezes ele quiser. Centenas de músicas na mão do Fausto, pro Fausto. Eu já vi as pessoas, alguns músicos que tocaram com o Dominguinhos, desse jeito. É em outro nível, você não, você é um momento do qual você não tem controle, sobre o qual você não tem controle. Não tem, pode ser. Vem, aí ela vem a música, aí ela vem pronta. Pois eu queria saber o que se passa. Eu queria entrevistar o violão. Violão, o que você tem a dizer, violão? Fala um pouco do teu sentimento, violão. É um parceiro, né, rapaz? Isso aqui é eu sempre comparo o violão, não só para mim, mas como para as outras pessoas, para os meus alunos, aí eu digo, rapaz, eu penso que o violão é um animal de estimação, que está sempre do seu lado, sempre seu amigo. Se você cuidar bem do cachorro, ele vai gostar de você, ele vai ser seu parceiro. O violão também. Trate o violão bem, estude. Se você estudar, ele é generoso com você. Você estuda, ele vem, as coisas vêm, você aprende. Faz isso aqui. Fique fazendo, que ele ajuda você. Agora, não abandone ele não, porque ele lhe abandona. Quando você for pegar de novo, não sai nada. É como eu comparo o violão, principalmente o violão, né? Todos os instrumentos, mas o violão, ele tem um sentimento de companheiro, né? Você leva para os cantos, você fica de madrugada com ele. E abraça ele. É um abraço, né? Abraço, um corpo, né? É um corpo, né? Ele é um corpo, aqui é a cintura. É a cintura. Você abraça. A cabeça. E ele fica aqui no coração. É verdade. E outra coisa que você tem, Moacir BD, é que é uma outra capacidade, um outro conhecimento, que é o de ser professor. Você pode ser um excelente músico, um violonista extraordinário, mas não sabe passar. Não sabe passar, não tem didática, não gosta disso. Eu aprendi isso... De pedagogia do violão? Por necessidade, porque eu comecei a dar aula de violão, eu decidi ser músico. Pronto, aí com 12 anos decidi. Aí eu vai ganhar dinheiro como? Aí eu aprendi a tocar e comecei a dar aula para ganhar o dinheiro. Uhum. Aí eu ficava andando pela cidade, nos lugares, nas casas, dando aula de violão. Até hoje eu faço isso. Faço isso até hoje. Eu tenho uma sala que eu dou aula e eu vou na casa da pessoa também. E se aprende, não? Né? Aí você cria Você aprende também, não é? Claro, óbvio. Não, aprende. Para poder ensinar, você tem que... Exatamente. Mas eu aprendi a ensinar. Depois de tantos anos, desde 18 anos, eu aprendi a ensinar. Eu sei ensinar. Eu tenho uma pedagogia. Mas não estudei nada para dar aula. Eu aprendi pela necessidade e hoje eu sei dar aula. Eu queria, então, que o violão me respondesse as minhas perguntas e que depois me dissesse... Eu queria ter, digamos, uma primeira noção, se eu fosse ser músico, como é que seria. Em outras palavras, eu queria perscrutar o violão, escutar e perscrutar. E a outra era saber da sua pedagogia do violão. A pedagogia foi... Eu peguei o que eu sabia e com a experiência dando aula, sem saber dar aula, e fui seguindo um métodozinho e consegui... Aprendi a dar aula. É isso que você quer saber? Não, eu quero saber, me dê aqui. Eu sou seu aluno de música. Pronto, vamos lá. E aí, primeiro dia de aula, o que você manda eu fazer? É isso. Mão direita.
Mão direita, tá aqui Isso, ela. exatamente. Tá. Aí você tem polegar, indicador, médio e anular. Tá. Certo? Esses 4 dedos. O mindinho você não vai usar, na mão direita. O mindinho não usa. Você... da mão direita. Direita. Tá, não vamos... Eu só vejo a mão esquerda lá na frente. Tá. Então você tem 4 dedos. Esses dedos, polegar, indicador, médio e anular, você tem um dedilhado que se chama pima. Então você vai fazer assim, ó. E qual é o primeiro? Primeiro polegar, indicador, médio e anular. Nessa sequência. Escolha as cordas. Na mesma corda? Não. Escolha as cordas que você quiser. O polegar está na sexta. Tá. O indicador na terceira. Rapaz, Isso. Eu tô quase desistindo. Pronto, faça aí. Aí você vai fazer assim, ó. Um em cada corda, ó. E os outros dedos. Isso. Tira a mão lá, Tira a mão de lá. Isso, aí é um pima. Já tem um dedilhado, pima. Polegar, indicador, médio e anular. Aí com o tempo eu vou botando pima, mi. Aí vou criando vários dedilhados, que é para a pessoa ir desenvolvendo a mão ficar independente. O violão, a mão direita, ela é... A mão direita. É o motor do violão, ela tem que ser independente. Você não pode pensar. Se você prestar atenção quando alguém está tocando violão, aqui, ó, a pessoa olha para cá, ó, mesmo cantando, mesmo o microfone aqui, a pessoa dá... Se ela não olha para cá. Certo. Presta atenção. Olhando para cá. Ela está olhando para cá. Violão clássico, o cara fazendo altas peças, ele olha para cá. Porque aqui tem que ser um motor. Liguei o motor. Pum, eu não posso pensar. A mão direita eu não posso pensar. A mão direita não pensa. Ela é um motor, automático. Tem que ser automático. Eu quero ouvir, então. Eu vou falando em sentimento, de tristeza. Eu vou tocar aqui um trecho de uma música que eu fiz, que é... Depois me põe alegria. Que chama Residencial Iracema, que era um condomínio que a gente morava ali na Praia de Iracema. Você andou por lá. Muitos artistas moravam lá, a Marta Aurélia morava lá, a Verônica Guedes, o Alan Freitas, o Campelo, arquiteto. Grandes artistas, a gente morava todo mundo lá e tiraram a gente e eu fiz era um condomínio lindo. Lindo, lindo. Tá lá Com abandonado, árvores, com árvores e tal, tá lá abandonado. E eu fiz uma música chamada Residencial Iracema, está no meu segundo CD. É esse aqui o CD? Esse é o segundo. Ele tá aqui, do Residencial Iracema. Um trechinho, pra gente ouvir a voz que é uma voz... É instrumental, hein? Instrumental. Eu não canto. Uma Vamos voz lá. que é uma voz de tudo, entende? Que está acima da razão. Exatamente. Posso fazer? A voz do violão. Que lindo! Engraçado, eu pedi uma separação aqui dicotômica aqui, entre alegria e tristeza. E a sensação que eu tenho, tentando traduzir aqui a linguagem do violão, é que a música tem as duas coisas. Tem uma certa nostalgia da alegria, entendeu? É, porque... Do lugar onde a gente foi feliz. Isso que eu ia dizer. A nostalgia da felicidade, isso. sabe? É uma lembrança com uma certa alegria e tristeza por ter perdido. Por ter perdido o lugar, mas remete à alegria que foi viver ali. É. Então a música tem essa ambiguidade, essa ambivalência. Que coisa linda! Moacir BD, o nosso dialogador de hoje, aqui no nosso programa Diálogo. Muito bem. Ô, Moacir, você é destro? Não, sou destro, né? E essa técnica independe, a técnica da sua pedagogia, independe desse fato, de a pessoa ser
Não, independe, sim, exatamente. O chamado canhoto. O canhoto, ou não. normal, tanto faz. Inclusive existia um grande compositor, um grande violonista chamado Canhoto, não é? Canhoto da Paraíba. O apelido era Canhoto. Ele influenciou muito o Chorinho. Quer dizer que carioca. tanto faz tocar assim como assim? Não. Não, né? Se você for canhoto, muda tudo. Muda tudo? Muda tudo. Você tem que inverter Como é? as cordas. Me explica aí. Não, você tem que inverter as cordas. Ou você troca as cordas pra cá. Ah, entendi. Agora tem uns canhotos que não trocam. Fica assim, aí toca tudo. Aí ele aprende do jeito dele. No outra ordem. Em outra ordem. outra ordem dos tons. Aí ele aprende do jeito dele. O violão ainda tem isso, né? Tem essa coisa. O cara, ele inverte tudo aqui, aí não tem como ensinar. Geralmente ele aprendeu sozinho. Que coisa extraordinária. Loucura. Esse encontro com o nosso Moacir BD, você me trouxe a sua carteira de identidade e eu fiz uma relação entre a sua identidade e a sua identidade como músico. Mas seria por isso que você trouxe? Não, não é? Você trouxe como cidadão, para dizer que além do músico há um cidadão? Um cidadão, né? Eu procuro... Ou um músico cidadão? Também. Hein? A coisa da identidade, assim, eu quero mostrar que eu sou a mesma pessoa. Desde que eu conheço muita gente que mudou muito. E, assim, eu quero mostrar que eu continuo mesmo, a mesma vidinha, como músico. Penso as mesmas coisas, tenho os mesmos ideais, tenho os mesmos sonhos. Né? Conquistei muita coisa, mas ainda tenho muitos sonhos, né? A minha identidade é a mesma. Você diz ao longo desses 50 anos. Exatamente. Você continua sendo com seus valores. Com os meus valores. Os valores exatamente. Arraigados ali na infância, na adolescência. Mais cansado, né? Mais velho, mais cansado, mas são os mesmos valores, a mesma pessoa, contando as mesmas piadas, gostando das mesmas coisas. A mesma ética, né? Exatamente. A mesma postura de visão de mundo. Então teremos aqui... Isso, a mesma postura de visão de mundo, exatamente. A mesma postura de visão de mundo. Então você tem aqui, você quis trazer então à baila, não só o Moacir BD, que é o nome do músico, mas trouxe também um rapaz chamado José Moacir Pamplona BD. Filho. Ainda tem um filho? Tem, não tem aí não? Tem não. Vixe. Tem não. Ou tem? Não, aqui é o nome do meu pai. Tá aqui, meu nome tá aqui, ó. José Moacir Pamplona BD, filho. Eu é que li errado. Então, uma homenagem ao pai dele, mas enfim. Quem está aqui é o Moacir. José Moacir Pamplona BD, filho. BD, filho. Isso. É o nome do pai. Exatamente. Em nome do pai e o nome do filho. Isso. Só falta o Espírito Santo. Só falta o Espírito Santo. E isso tem algum sentido para você? Herdar o nome do pai? Eu acho ótimo. Eu adoro meu pai. Ele é uma figura muito importante para mim, porque foi ele que... Eu sou músico hoje por causa do meu pai e do meu irmão. Eles são muito importantes para mim, né? Na minha formação. Foi eles que mostraram tudo. Porque o meu pai, você não sei se você sabe, Ricardo, ele era dono tinha um bloco, que era os Enviados de Alá. Um bloco carnaval. De Alá, me lembro. Pois é, do meu pai e do meu irmão. E os ensaios eram na minha casa. Hoje eu sei tocar muitos instrumentos de percussão. Eu aprendi, eu não sei nem por como foi que eu aprendi. Eu sei que se você me der um tamborim, eu sei tocar um repique, um surda, caixa, pandeiro. Eu não me lembro quem me ensinou como foi que eu aprendi. Só sei que eu aprendi na minha infância, os ensaios eram na minha casa. Você acha então que a formação de um artista, ou de qualquer área, depende de uma herança genética, de uma questão, sei lá, neurocientífica, mas também de uma inserção social, de incentivo do meio? Eu acho que sim. Posso estar errado, mas... É conjaminar essas duas... Isso, são os fatores, esses né? dois fatores. No meu caso, foi bem isso. Foi na minha casa. Foi dentro da minha casa. Além da sua competência, digamos, a sua propensão. Exato. Né, que você já trouxe não sei de onde, de onde. Mas na minha casa houve essa. As minhas irmãs, também a gente comprava muito vinil, muito disco. A Ana Beatriz, minha irmã, também é artista plástica, né? Que já faleceu, mas a gente sempre foi ligado às artes, né? A Emília Augusto. Eu fui ligado a duas irmãs suas, por amizade, né? A Ana Beatriz, que eu conheci demais, no nosso velho Pirata, né? O forró do Pirata foi uma invenção dela. Uma invenção dela, da artista plástica, né? Que lutou contra o câncer, fez um trabalho lindo, transformou isso em arte. E depois sou ligado à nossa querida Guta, né? A Guga. Emília Augusto. Emília Augusto. Que é jornalista e foi diretora desta casa. Ela trabalhou em todos os Ela foi diretora da TV. Ela foi a primeira repórter de rua mulher. Diretora da TV Ceará, canal
E sempre 5. trabalhou, onde ela trabalhou com jornalista, sempre foi ligada às artes também, né? Nos cadernos de cultura. Eu tô ligado a esses BDs. Você acha, então, que é uma conjunção aí, né? É uma conjunção. Por exemplo, eu seria um eu seria um instrumentista? Acredito que poderia até ser, mas teria que ralar muito. Né? É muita relação. Teria que ralar muito para ser. Para ser BD, eu teria que, né? Você vai ter que rebolar, hein? Não é? Claro, porque não é assim. Não é uma pessoa que brotou e nasceu. Não, é alguém que tem uma propensão, mas que estudou e que estuda permanentemente. O tempo inteiro. Mas você queria colocar como pauta a nossa flauta? Já que você está falando disso, né? Por exemplo, a flauta foi um instrumento que eu comecei a tocar. Eu já era músico, já fazia show e tudo. Mas era uma paixão tão louca que eu tinha por esse instrumento. Eu ouvia a flauta e pronto, eu paralisava tudo. Era uma paixão louca. Aí no começo dos anos 90 eu comprei uma, aprendi algumas coisas, os músicos me ensinaram também, amigos, o Elis Mário, né? Me passou uns toques e tal. Aí eu fiquei tocando uma besteirinha na flauta. Aí em 97, no começo dos anos 90, em 96, já era músico, já fazia show e tudo. E em 97 eu fui morar em Barcelona. Eu levei a flauta, mas eu não era flautista nem nada. E lá eu vi um músico americano tocando flauta, eu tocava na rua, e vi um músico americano tocando flauta, tocando jazz na flauta, que é mais raro, né? Geralmente jazz é sax, trompete, né? Eu já tinha visto mais pouco, aí aquilo também me enfeitiçou. Aí eu disse, não, eu vou aprender. Aí eu comecei a estudar de novo. Aí voltei com força total. E eu quero conhecer o flautista Moacir BD. Posso tocar? Moacir BD, toca antes do intervalo. Daqui a pouco vamos fazer um intervalo, mas eu queria ouvir a flauta. Afinal de contas, ele é multi. Só um tiquinho. Multi-instrumentista. Lindo! Moacir BD. Foi um improviso. Será que esse... É improviso? Foi um improviso. O improviso. Será que esse cara... E é porque ele disse que não fazia música só assim quando tinha vontade. Faz sim. Aliás, todo músico de jazz faz, né? Na hora. Na hora. Mas, enfim. Será que eu estava aqui pensando... Uma boa reflexão para o próximo segmento do nosso diálogo. Será que esse cara, multi-instrumentista, tem tempo de pensar noutra coisa a não ser em música? No próximo segmento do programa nós vamos falar. Porque ele trouxe um instrumento, ele trouxe um objeto que não tem necessariamente alguma coisa a ver com música, mas também tem música. Um celular, além de outros objetos. No próximo segmento do nosso diálogo com o multi-instrumentista e compositor Moacir BD.